Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião do Feminino, aqui onde assinalamos, em termos de opinião, os temas que marcam a atualidade nacional. O programa de hoje vamos discutir 3 temas. São eles a aprovação pela Assembleia da República do pacote que viabiliza as eleições autárquicas. Vamos falar da crise no MDM e do relatório sobre direitos humanos apresentado pela Ordem dos Advogados. Para fazer a discussão de hoje, conto com 3 convidadas. Começo por apresentar Georgina Fuel, que é jurista. Muito boa noite, Georgina. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Boa noite, obrigada pelo convite. Contamos também com a Écita Scauca, quem cumprimento. Boa noite, Écita, e seja bem-vinda ao programa de hoje. Boa noite, município. Obrigada. Fátima, muito boa noite. Seja também bem-vinda ao programa de hoje. Muito obrigada. Boa noite, município. Fátima, começo mesmo por si. Enfim, assistimos depois do impasse à Assembleia da República, ou seja, o Governo e a RENAM decidiram viabilizar o pacote das eleições autárquicas e vimos estes dias a Assembleia da República aprovar a revisão das 3 leis importantes para que possa haver essas eleições no dia 10 de outubro. Qual é o significado que este processo, desde as negociações até a decisão que a Assembleia da República tomou nestes últimos 2 dias, tem para si? Bom, eu penso que temos que saudar a Assembleia da República pelo trabalho, não é, de ter tomado a decisão de agendar de forma rápida a sessão para discutir e aprovar estes instrumentos, mas é preciso, em primeira instância, penso, saudar ao Presidente da República e o coordenador, portanto, que neste momento assume o papel de líder da RENAMO, por terem conseguido chegar a um meio termo de como avançar para viabilizar as eleições autárquicas. É óbvio que não vou deixar de dizer que, infelizmente, nós estávamos numa encruzilhada, porque se aprovou a revisão pontual da Constituição da República e, por conta disso, era necessário fazer a conformação de toda a legislação atinente a este instrumento mãe da República de Moçambique, porque se não tivesse havido a revisão pontual, talvez teríamos muito mais tempo para discutir todo o processo de descentralização, todo o processo eleitoral que nós queremos abraçar como país, tendo em conta a descentralização que estamos a abraçar, e isso não nos colocaria numa situação de incerteza que em algum momento chegamos a viver. Eu queria salientar isto, que se tivéssemos tido o cuidado, a paciência, a delicadeza de tratar este assunto como se exige, talvez já tivéssemos muito avançados em termos de cumprimento do calendário eleitoral. Mas, uma vez revista a Constituição da República e havendo necessidade de rever toda a legislação atinente, não havia nenhuma outra solução senão avançar para este processo, e queremos saudar a rapidez com que se agendou a sessão extraordinária para discutir os instrumentos e saudar, sobretudo, a primeira e a 4ª comissões pelo trabalho extraordinário que fizeram em alguns artigos, portanto, da proposta que o Governo apresentou, e quero aqui salientar algumas. Uma delas tem a ver com o artigo em que o Governo, o Conselho de Ministros, neste caso o proponente, propunha que o candidato a presidente do Conselho Autárquico não precisaria necessariamente viver no município para o qual concorre. Isto não faz sentido. Quando nós dizemos que o município ou a autarquia é aquela jurisdição diminuta, é uma relação de vizinhos, eu não posso eleger um indivíduo que não tem uma relação com o meu município. Como é que vai resolver os problemas, as preocupações que eu tenho enquanto munícipe quando ele não vive ali? E achamos que a primeira comissão fez extraordinariamente bem por trazer a legislação, devolver a legislação à necessidade do candidato viver naquela autarquia, porque ele conhece efetivamente as preocupações que as pessoas têm, porque ele as vive na pele. Outro aspecto importante que eu gostaria de trazer aqui, que é efetivamente trazida pela 4ª comissão, é a necessidade de não permitir que as pessoas entrem nas cabines de votação com os telefones celulares. O ponto é que, em algumas regiões deste país, alguns funcionários públicos eram obrigados a fotografar o seu boletim de voto para mostrar claramente qual foi a sua tendência de voto. Isso é uma clara violação dos direitos básicos do cidadão, que é a liberdade de escolher
a quem ele quer e também fere com o princípio, portanto, do segredo, né? Que o processo insere para o indivíduo, é um segredo pessoal, não tem que contar a ninguém. Então as pessoas estão livres de ir e votar e isso não diz respeito a ninguém, senão a ele próprio, porque fez uma escolha consciente. Então eu quero saudar este processo, obviamente que se tivéssemos muito mais tempo para rever, avaliar os instrumentos, poderíamos ter um documento produto com melhor qualidade. Exatamente. Está lembrada a Fátima, a ministra da Administração Estatal, que apresentou essas propostas, disse que não há tempo para muitos debates. Infelizmente. Tinha-se que aprovar para se avançar as eleições autárquicas. Vou a esta. Definitivamente vamos ter eleições no dia 10 de outubro. Sim, vamos ter eleições e ainda bem. Quero também saudar tanto todo o esforço que foi feito para que as eleições acontecessem como foram programadas e como estamos acostumados. Portanto, é um preceito constitucional. Sempre conseguimos, no meio de tantas dificuldades, tantos problemas, mas sempre conseguimos respeitar, portanto, que ciclicamente realizamos eleições e portanto, este impasse que se estava a verificar punha alguma incerteza sobre a possibilidade de, desta vez, podermos nos honrar como moçambicanos. Eu quero também deixar aqui o fato de que fica cada vez mais evidente que a melhor maneira de se encontrarem pontos comuns é conversando. As partes que por qualquer motivo se encontrem divergentes não têm muitas soluções que não sejam, portanto, tentar aproximar posições, que não seja construir pontos, portanto, ver o que é que os une e ver até que ponto cada uma das partes pode ir cedendo, de modo que a distância entre eles torne-se cada vez mais curta. E depois do encontro entre o Presidente da República e o coordenador da RNAM na Beira, ficou claro que não há nada possível quando há vontade, quando as partes percebem que o mundo, que os moçambicanos neste momento querem ter cada vez mais certeza de que Moçambique é possível, de que a paz é efetiva e que ela pode ser construída pelos moçambicanos. Portanto, este passo deu luz verde e creio eu que é um pressuposto que não pode ser esquecido à medida que for, portanto, trabalhar para esta mesma paz efetiva. Haverá e vamos encontrar muitos momentos em que as agendas parecem não concordar, mas a boa vontade entre as partes, penso que é ideal e mostrou que traz bons resultados. Sobre o processo em si, mais uma vez, a os moçambicanos representados por 250 deputados estão de parabéns, porque creio eu que estes 250 conseguiram fazer a leitura daquilo que é o sentimento dos moçambicanos. Conseguiram perceber que trazia mais angústia, trazia mais tristeza do que realmente esperança, que é o que neste momento traz toda a luz. Portanto, 250 deputados representaram os moçambicanos e muito bem. As pessoas foram chamadas a dar o seu parecer, ouviram bem aquilo que foram várias propostas que as várias também correntes vivas da sociedade trouxeram, desde formalmente em consultas que a primeira Conselhia fez para tentar acomodar e que deveria ser mantido, mas também e principalmente o que todo mundo, a maioria dos moçambicanos, não concordava. Portanto, penso que no cômputo geral foi um exercício bem feito, não é final, não creio que seja um documento que vamos dizer que de 1 a 1000 ou de A a Z encontramos todos, anseios de todos os moçambicanos conformados, o que não é possível, mas penso que de uma forma geral, aquilo que eram as principais questões de, vamos lá, que traziam polêmica, penso que foram acomodadas e há condições sim para irmos a eleições e podermos nos orgulhar do processo. Georgina, qual é a sua opinião relativamente ao processo, ao consenso encontrado, mas também aos pontos principais revistos?
Como muito bem disseram as minhas colegas do painel, penso que do partido é necessário se congratular à Assembleia da República pela rapidez na apresentação, rapidez na aprovação deste instrumento legal que vai guiar a questão das autarquias locais. Como diz a Fátima no início, era necessário sim que se aprovasse ou que se cuidasse deste assunto com alguma rapidez na medida em que foi aprovada a revisão pontual da Constituição da República. Eu penso que, em relação a todo o cenário, todo o sistema que foi criado em virtude da necessidade da alteração da legislação sobre autarquias locais, é necessário mencionar a intervenção da parte política, conectar com a questão da necessidade da aprovação pela Assembleia da República de instrumentos legais, na medida em que muitas vezes as normas jurídicas, o quadro legal, quando vem surge com um incentivo ou com algo que dá como eu diria, algo que vai criar a necessidade. No caso em concreto, foi tudo resultado de um momento em que tivemos políticos que também são parte da sociedade, que sentaram e chegaram a um consenso. Então, é muito importante notar-se que a Assembleia da República apareceu para aprovar estas normas, mas a Assembleia da República não criou nada. Foi tudo resultado do consenso político que se chegou, que foi alcançado pelo Presidente da República e pelo falecido líder da RENAM. Então, aqui percebemos a importância deste lado político ou da sociedade, da atuação da sociedade para dar lugar à criação ou aprovação de normas que possam guiar a sociedade moçambicana em si. Nós percebemos que foram alteradas a Lei 2/97, de 18 de fevereiro, que é o quadro jurídico das autarquias locais. Também foi alterada a lei referente à eleição dos órgãos das autarquias locais e também a legislação referente à tutela administrativa do Estado sobre a questão dos órgãos locais. Em relação ao quadro jurídico das autarquias locais, penso que algo que eu entendo que merece alguma relevância é a questão da própria eleição do presidente do município, sabendo que o presidente do município passa a ser o cabeça de lista do partido que tiver recebido mais votos na Assembleia Municipal. Por quê? Eu penso que durante o tempo em que havia uma diferença entre quem poderia ser um presidente do município e as pessoas que estavam na Assembleia Municipal, criava uma certa confusão, porque já apareceram várias vezes, fomos testemunhas diversas vezes de situações concretas em que percebíamos um desentendimento entre os membros da Assembleia Municipal e também o presidente do Conselho Municipal. Agora, o que ditava esses desentendimentos podia dar asas à imaginação, saber que podia ser por diferença de ideais políticos, como também poderia simplesmente porque não estavam a concordar em relação a... Portanto, este modelo reforça a coesão do partido que estiver a governar a autarquia? Eu penso sim que reforça a coesão, não só reforça a coesão, como também é o melhor até para as pessoas que vivem. Para os eleitores, a confiança é maior. A confiança é maior. Porque sabem quem estão a votar. Exatamente, não só sabem quem estão a votar, como também sabem que quando for necessário tomar uma decisão para o município, não vai haver aquela confusão, aquele choque que poderia haver numa situação em que temos um presidente do município que de repente não é quem a maioria ou dos membros da Assembleia Municipal depositam ou não a sua confiança. Então, eu penso que este aspecto, para mim, particularmente, é um grande avanço e de muitos outros, das muitas alterações que ocorreram neste instrumento legal, eu considero esta uma das mais importantes, porque vai criar ou vai permitir a celeridade das ações que tiverem de ser levadas a cabo em cada município e que, no fim, vão beneficiar o interesse público, vão beneficiar os próprios municípios. Muito bem. Fátima, dois desafios que se levantam. Depois deste passo, a RENAM tende já de começar a acelerar em relação ao desarmamento, como a moeda de troca no diálogo político, mas também a CNE, a partir daqui, nos próximos dias, tende já a abrir o espaço para receber as candidaturas.
Exatamente. Portanto, as cartas estão já na mesa e cabe aos intervenientes competentes, neste caso a Comissão Nacional de Eleições, a dar continuidade a todo o processo. Portanto, retomando o processo de recepção das candidaturas, concretamente das listas, portanto, dos grupos que vão concorrer. E, ao mesmo tempo, a RENAMO tem que honrar com a sua palavra. Portanto, a RENAMO tem que apresentar, portanto, a lista e todo o processo que deve se desencadear até, portanto, desembocar naquilo que é a desmilitarização, que achamos que isto é muito importante que se faça. E a RENAMO, mais uma vez, já ter mostrado que tem vontade, portanto, a boa vontade que tem em relação a este processo, porque poderia continuar a dizer, bom, nós vamos fazer a nosso tempo e íamos ficando nesta incerteza. Penso que teve sentido de Estado, isto tem que ser saudado e agora é uma questão de reforçar essa postura de Estado, honrando com o compromisso que assumiu. Agora, eu queria só chamar a atenção para um aspecto que a Georgina levantou sobre a eleição do presidente do Conselho Autárquico, agora chama-se assim, já não é mais do Conselho Municipal, em que é claro que o modelo reforça a ideia de que o candidato, que é o cabeça de lista, ele tem um forte suporte do grupo, portanto, que concorre com ele. Mas, em caso de empate, só se vai à segunda volta pelos cabeças de lista e não pelos grupos. Portanto, não é uma eleição geral, mas é só dos cabeças de lista. Neste caso, continua a haver o risco de passar aqui um candidato que não é necessariamente um candidato que represente os interesses da maioria. Então, acho que ainda temos um pouco esta discussão. Talvez, se tivéssemos mais tempo para avaliar, poderíamos ter refletido um pouco mais sobre se o que nós queremos é garantir que haja menos barulho na governação, sendo que haja harmonia entre a Assembleia Municipal e a presidência do município ou do Conselho Autárquico. Então, neste modelo, não há de ser necessariamente isso, não vamos chegar lá. Queria só chamar a atenção em relação a isso. Mas é preciso reforçar que os órgãos autárquicos têm uma tarefa muito, muito importante agora. Não é só retomar o processo de recepção das candidaturas, mas os órgãos eleitorais, sim, não é só receber as listas, mas é também assumirem a postura de Estado. Agora que todas as partes assumiram que o Estado está em primeiro lugar e não os seus interesses, penso que os órgãos autárquicos devem fazer o mesmo. Nós sabemos que os órgãos autárquicos são politicamente guiados, que defendem interesses de grupos, então agora é preciso defender os interesses dos moçambicanos. Não vamos ser órgãos que garantem vitória antes das eleições, mas vamos garantir que as eleições sejam ganhas pelo justo vencedor na urna. Então, eu penso que aqui está o grande desafio. Se nós queremos paz efetiva, a RENAMO está a dar a sua contribuição, o governo, o Estado, a Frelimo está a dar a sua, a Assembleia da República, como um órgão que nos representa todos, enquanto moçambicanos, fez o seu papel. Agora cabe aos órgãos eleitorais compreenderem que há uma mensagem muito clara que está a ser enviada, que é preciso garantir que as eleições são vencidas nas urnas, pelo voto dos moçambicanos e não pelas formas como nós sabemos que as eleições têm sido ganhas neste país. Esse tem o mesmo entendimento de que há aqui um grande desafio para os órgãos eleitorais, a CNE e o STAI, mas também queria que refletisse que agora é a vez da RENAMO também dar um sinal, tendo em conta o consenso a que se chegou no encontro entre o Presidente da República e o coordenador da RENAMO. Bom, eu não vejo nenhum órgão ou não vejo qualquer intervenção aqui se nós isolarmos os fatores. O que é que eu quero dizer exatamente? Qualquer contribuição que foi aqui chamada a dar foi um processo. Não tivemos esta lei simplesmente, e acho que aqui a Georgina disse, porque a Assembleia da República acordou e disse vamos legislar. Aliás, a Georgina foi mais a fundo, disse algo que eu não sei se concordo nesses termos, é que a Assembleia da República não fez nada, pegou na vontade dos políticos e pôs lá. Estes políticos inspiraram-se em quem?
O que é que aconteceu para que estes políticos chegassem propusessem aquele pacote? É que havia aqui correntes que defendiam uma ou outra posição. E os políticos tiveram que trabalhar, portanto, para responder a essa necessidade. Eu vejo aqui como também a Assembleia da República, em algum momento, foi chamada a não interferir, porque havia, portanto, a não alterar muito, porque havia a convicção de que, ok, o pacote que vem é este que deve passar porque reflete aquilo que são as aspirações do povo. E já havia antecedentes disto, portanto, das eleições anteriores. Mas houve também fortes contestações para alguns aspectos. Esta questão de cabeça de lista, por exemplo, não estava preconizada. Portanto, naquele pacote que a priori passou, houve contestações. Portanto, houve vozes que disseram que não, isto não faz sentido nenhum. Portanto, passou aqui uma nova proposta de, ok, a eleição vai ser por lista, mas vamos destacar o cabeça de lista que vai ser, portanto, quem assume a posição de presidente do Conselho Autárquico. Portanto, todas estas manifestações e muitas outras. Portanto, como disse, não é um processo acabado, não se pode olhar e dizer que esta lei ou este pacote responde a 100% àquilo que são aspirações de 100% dos moçambicanos. Portanto, penso que nunca chegaremos a este ótimo. Este pacote é para resolver um problema pontual, que são as eleições do dia 10 de outubro. Não quero dizer que este pacote chega onde está, é resultado daquilo que são as aspirações dos moçambicanos. Eu lembro-me que quando da aprovação eu teria dito, e não fui na altura compreendida, que eu disse, é exatamente o que os moçambicanos pediram. E foi pedido do jeito que o pacote nos chegou. Portanto, não concordo aqui quando tentamos isolar ou dar mais protagonismo ou retirar a uns. Obviamente, quanto mais formos evoluindo, porque primeiro precisávamos de um pacote, era necessário que se criasse uma base. Depois precisávamos de aprovar este pacote. Passamos, portanto, a bola para o Poder Legislativo. E logo a seguir vamos precisar de implementar. Vamos ser nós, moçambicanos, que teremos que nos conformar, teremos também aquilo que será a responsabilidade, portanto, dos órgãos eleitorais. Penso eu que, e o mais importante, é a maneira como nós olhamos para estes processos. E volta àquilo que eu sempre venho dizendo, de forma estruturante. Precisamos de perceber que todos nós temos uma responsabilidade neste processo. Assumirmos que todo o descalabro, todo um processo é culpa de uma lei que não foi bem feita, pode não ser muito honesto. Porque esta lei responde àquilo que são os nossos anseios. Assumir que não, a Assembleia da República puder ter contestado ou exigido mais ou ter alargado o escopo daquele processo também pode não ser de todo justo. Como também chegarmos à fase final de dizer foi tudo muito bem feito, mas os órgãos eleitorais não fizeram a sua parte, estaremos a dizer que o quê? Estes órgãos eleitorais têm um pacote também que os regula. Penso que nós temos que começar, se é que ainda não começamos, a perceber que a intervenção e a responsabilidade de todos nós é crucial para que no momento em que somos chamados, as coisas aconteçam como nós quisermos. Se nós não legislarmos corretamente, se nós não deixarmos passar aquilo que são as nossas aspirações, é obviamente que teremos um resultado que não vai ser, se calhar, aquele que melhor esperamos. Como também, se não deixarmos passar aquilo que nós esperamos dos órgãos eleitorais autárquicos, eventualmente, estes órgãos vão continuar a funcionar como vem funcionando. Portanto, a sociedade aqui é chamada, em determinada fase e momento, dar aquilo que é o que a sociedade espera, porque são assim que vamos ter, se não for perfeito, teremos muito próximo do perfeito. Georgina, quero ouvir também a sua reflexão em relação à responsabilidade que agora a CNE tem de conduzir este processo. A CNE vem dizer que não tinha instrumentos legais e mandou parar a recepção de candidaturas, já tem um processo, já tem as leis que precisava, tem poucos dias em relação ao desejado, mas também há agora o momento da RENAM dar o seu sinal também de compromisso, tendo em conta os consensos alcançados. É sim verdade que a CNE não recusou, né, a aceitar as entregas das listas porque não tinha ainda o pacote. Foi com todo sentido, porque não havia como começar esse processo sabendo que ainda estávamos com este assunto pendente. A verdade é que a forma de funcionar da própria lei em si, sabemos que a lei primeiro tem o seu início e, como muito bem disse, foi o resultado da aspiração ou a vontade do povo moçambicano. A vontade do povo moçambicano foi levada e colocada nas mãos do Parlamento, nas mãos da Assembleia da República. Mas concorda que foi a vontade ou foi o entendimento da RENAM e do governo? O problema é que, como entendimento, nós temos que entender que nós somos um povo, somos
uma população, somos pessoas, não tem como cada um dos moçambicanos a dizer a sua vontade. Como tal, nós escolhemos representantes, escolhemos pessoas. Então, o nosso representante máximo neste momento, a pessoa que, quando sai, está a representar Moçambique a partir do nosso Presidente da República. Então, que nós escolhemos. Então, nós temos os nossos representantes. O que eu quero dizer e ao nível da Assembleia da República também são representantes. Também são os nossos mais de representantes. 25 milhões de moçambicanos. Por isso que tiveram, sim, a sua intervenção, que olharam a proposta que lhes foi apresentada, razão até pela qual a proposta ficou com a Assembleia da República durante algum tempo, até o dia de ontem, em que foi tudo aprovado. Então, estamos perante uma situação em que temos a aspiração do povo que passou pelas mãos da Assembleia da República, a Assembleia da República aprovou, agora chega o momento da implementação, e a implementação é feita pelos órgãos eleitorais, mas também por nós como cidadãos, porque existem deveres nessa lei que devem ser cumpridos pelos cidadãos moçambicanos. Então, é um processo da lei em si. Nós queríamos uma coisa, subiu, foi aprovado pela Assembleia da República e volta para nós. Volta para nós como cidadãos, mas também volta para nós como entidades públicas, volta para nós como entidades que são responsáveis por executar ou por colocar aquilo que foi aprovado pela Casa do Povo em ação. Então, eu penso que a CNE tem, sim, um grande trabalho pela frente. É um grande trabalho na medida em que tratamos do primeiro, da alteração da própria Constituição, e depois tratamos da alteração do quadro legal em relação às Então, uma fase, digamos, alguns dias de adaptação, compreensão da própria lei alterada. Isso vai ser um grande desafio, contando que nós queremos que as eleições realizem-se na data que já foi aprovada. Então, vai ser um grande desafio, porque estamos a falar de normas legais, estamos a falar de assuntos que têm sido aprovados ontem. Creio que hoje, amanhã, vão surgir várias opiniões, vão surgir contestações, vão surgir pessoas a dizer isto não vai funcionar, isto como é que vai ser. Então, a CNE tem um grande trabalho pela frente, na medida em que tem que entender cada ponto que foi alterado e saber como implementar para que aquilo que se vai fazer, para que as ações correspondam efetivamente ao que está previsto na lei. Fátima, para sairmos mesmo deste ponto, há aqui opiniões discordantes da sua. Bom, não do todo. O ponto que eu gostaria de ressaltar é que é verdade que o povo moçambicano pediu, na verdade, exigiu uma paz efetiva, duradoura, mas não pediu essa paz a qualquer custo. Okay? O que eu entendo é que houve um consenso entre as partes que estavam a negociar e que nós sempre dissemos que essa negociação estava a decorrer mal, porque estava a acontecer só entre dois grupos, quando estes grupos, e estava a acontecer de forma secreta. Portanto, nós nem sabíamos exatamente o que é que se estava a negociar, só nos vinham dar alguns cheirinhos, que até resultou naquela proposta que, felizmente, a Assembleia da República conseguiu perceber que seria uma violação grosseira à Constituição da República, seria um retrocesso naquilo que são, portanto, as conquistas democráticas que nós, como cidadãos, tivemos, e até estaria em choque, acho que é com o artigo 73 da Constituição da República, sobre a participação do cidadão no processo de governação do país, que é por via da eleição, portanto, do sufrágio universal, periódico, essas coisas todas. Então, a Assembleia da República conseguiu captar isso e garantiu que, pelo menos, tivesse garantido que o indivíduo pudesse ser eleito pelo cidadão, portanto, por via do cabeça de lista. Estamos satisfeitos. Okay? Conseguiu resolver uma outra questão importante que o Conselho de Ministros trazia ao dizer que não precisa nem viver no município. E ele diz, não, vive no município, sim senhora, porque como é que você vai resolver problemas do município do qual não conhece? Então, pensamos que aqui a Assembleia da República conseguiu dar alento àquilo que são as preocupações dos moçambicanos. Obviamente que houve um aspecto muito importante que a Assembleia da República não fez bem, não permitir que os moçambicanos pudessem controlar o seu voto, porque nós sabemos que o problema é da falta de monitoria, a falta de capacidade que os partidos têm de monitorar as mesas de votação, o processo de contagem. O único partido neste país que está preparado para contar a 100% monitorar é a Frelimo, porque usa o State Apparatus. Portanto, usa toda a arquitetura estatal
para fazer o controle. O que a RENAM, o MDM, o PIMO, o PASOMO e por aí fora não tem, nem a sociedade civil tem essa capacidade de o fazer. Então, devia-se permitir que os cidadãos pudessem fazer a fiscalização, portanto, do processo eleitoral, incluindo a contagem. Se as pessoas não podem monitorar, então, os órgãos eleitorais que se façam confiar. Porque esta demanda, esta necessidade de controlar o voto resulta da falta de confiança nos órgãos autárquicos. Quer dizer, nos órgãos de administração eleitoral. Então, eu acho que aqui não pode haver nenhuma contradição em compreender que cada parte fez a sua parte. Portanto, cada um dos intervenientes fez a sua parte e cabe agora ao órgão eleitoral, que é ele que tem que gerir o processo eleitoral, fazer as coisas como deve ser. Ou seja, se adaptar ao novo momento que estamos a tentar construir como país. Portanto, eu não vejo aqui problema de dizer, sim, não vejo aqui contradição nenhuma. Pelo contrário, é preciso reforçar que os órgãos da administração eleitoral se devem fazer confiar sob pena das pessoas voltarem a saltar, entre aspas, os postos de eleição para controlar o seu voto, tal como aconteceu na Zambésia, em Quelimane, em particular, nas últimas eleições. Vamos passar para a crise no MDM, embora veja que queira também comentar sobre este tema, mas vamos, até porque estamos com limitação de tempo, temos mais 2 temas. Vimos hoje o edil de Quelimane, pelo Movimento Democrático de Moçambique, Manuel de Araújo, a colocar à disposição o seu lugar de cabeça de lista. Tudo indica que vai ser cabeça de lista pela RENAM, mas ainda não está confirmado. Gerardo Carvalho, também tudo indica, um dos fundadores, uma espécie de número 2, número 3 do MDM, que galvanizou Davis Simango para a criação do MDM, tudo indica que também está de saída. Isto associando a todas as outras disserções e aos acontecimentos que acompanhamos nos últimos dias. Qual é o limite dos acontecimentos no MDM? Até onde é que vai esta hemorragia, digamos assim, dentro do partido? E quais são os efeitos, sobretudo, que isto vai ter no partido, tendo em conta que estamos à boca do processo eleitoral? Bom, o limite é difícil, não é? Porque penso eu que quem devia estabelecer que já chega é a altura de mudar a abordagem, penso que devia ser a própria liderança do MDM. Sinais houveram e foram gritantes e foram também públicos. Portanto, o MDM já há algum tempo que deixou de tratar os seus assuntos na esfera privada. Portanto, como partido e que, por sinal, as principais divergências vinham de pessoas que tinham posições semeiras, portanto, de liderança, alguns deles, que é o caso do Manuel de Araújo, a dirigir um município, portanto, o Venâncio Monano, que teve assento tanto na Comissão Política, acho que é Comissão Política. Sim. Portanto, são pessoas que, em princípio, deviam ter uma linha verde para falar com a liderança, eles próprios já são líderes, portanto, com o presidente do partido ou com os órgãos. Parece-me ser aí a questão principal. E em algum momento isso ressaltou. Ou os órgãos não eram funcionais, portanto, o líder, o presidente era ele, o partido era ele, ou alternativamente aquilo que também já desconfiávamos. É um movimento que em algum momento zangou-se portanto, com a RENAM, que é onde estava, e foi recrutando, passe a expressão, pessoas com capital próprio, com ideias muito próprias, e esqueceu-se, marginalizou, que se quiserem constituir um grupo, é preciso endocrinar. É preciso sentar e dizer, meus amigos, nós nos encontramos onde quer que nos encontramos, mas a partir de hoje nós pretendemos aparecer como MDM. As regras são estas. Para a adesão, tem que ser assim. Para a manutenção, para a extensão aos órgãos, aos cargos. Portanto, parece-me que isto faltou. A grande entrevista que o Davis Simango deu falou um bocado disto e denunciou que as pessoas ligavam para dizer portanto, concordamos que vamos viajar de autocarro e temos um budget de 6 mil meticais para fazer. Alguém dizia, não, presidente, ligava para o presidente, eu não quero. E ele tirava. São estas coisas que tornam estas pessoas
anormais, se olharmos para aquilo que deve ser a organização. Se o MDM vai viajar de autocarro, todos têm que viajar de autocarro. Se o MDM tem 6 mil meticais, portanto, portanto, as exceções aqui deviam ser muito bem moderadas e ter um tratamento à luz do partido e não, portanto, numa linha direta com o presidente como pareceu. As consequências são estas, é que há pessoas aqui que em nenhum momento chegaram a perceber qual era o seu lugar lá. Ou se perceberam é que nós temos que estar apenas aqui. Retiradas daquele lugar, elas simplesmente não se sentem bem. Porque foi assim que foram recebidas, foi assim como foram tratadas. O que elas não fazer é simplesmente procurar espaço onde vão ter este protagonismo. Agora, é preciso também reparar quem são as pessoas que estão a sair. Acho que à exceção do Carvalho, todos os outros acho que cabem nisto que nós dissemos. O Araújo estava na Renamo. Foi para o MDM, portanto, nos últimos 10 anos, exatamente quando a Renamo estava fora dos processos e era a alternativa. O próprio Gerardo Carvalho também era um homem forte dentro da Renamo. Portanto, esta que era a alternativa. O Gerardo Carvalho, pelo menos, foi membro fundador. Se calhar podemos perceber que esteve na essência. Quais são as consequências destes acontecimentos no processo eleitoral? Como é que o MDM pode-se sair, ainda que tenha candidatos nos 53 municípios, já sabemos, deve ser Mango na Beira, Fernando Bismarck na Nampula, vai ter que encontrar um para Quelimane, o outro para aqui para a cidade de Maputo. Mas quais são as consequências? Acha que os eleitores podem transferir a sua tendência de voto face a estes acontecimentos? Maputo, Quelimane, já estamos claramente a dizer o candidato que vier à cabeça de lista é alternativa. Se assumirmos que os que estavam lá eram aqueles escolhidos pelas bases, as bases do MDM, portanto, estamos a dizer que cabeça de lista Maputo estava lá porque foi escolhido, era a preferência das bases. Portanto, se ele já não está, estas bases mantêm-se fiel ao cabeça de lista, dissidente ou ao MDM. Precisamos aqui perceber. E que bases são essas? São bases fiéis à pessoa do cabeça de lista ou ao MDM. Se forem do MDM, muito bem, eventualmente darão luta. Mas se forem fiéis, como desconfiamos, àquela figura que se apresentava e cobria, portanto, o partido, penso que o MDM vai ter problemas. O mesmo em relação a Quelimane. Portanto, é preciso perceber as bases que escolheram Manuel de Araújo ou que elegeram Manuel de Araújo são bases que eram arrastadas pelo capital próprio de Manuel de Araújo ou são bases do MDM, onde a saída do Araújo não interfere muito porque vão dizer, não, os nossos propósitos são estes, são aqueles e quem quer que esteja lá, desde que seja sob a umbrella do MDM, nós avançamos. Portanto, há aqui um risco muito grande portanto, de termos o movimento MDM, o partido MDM a retornar para a situação de movimento, com alguns seguidores, muito poucos, uma presença, se não mínima, diminuta, com o risco mesmo de desaparecer. Acha que vai ter efeitos na erosão de simpatizantes? Penso que sim. Não, do MDM? Vai perder simpatizantes do MDM? Principalmente pela maneira como está a ser gerida a crise. De novo, insisto, crises às vezes denunciam até crescimento, mas a maneira como essas crises são derrimidas, como elas são assumidas, podem manter alguma coesão ou podem dispersar ainda mais. Parece-me que o MDM ainda não acreditou que há uma crise. A liderança do MDM não acredita que há uma crise. Então, ela tem estado a reagir como se fosse um problema dos outros. É um problema daqueles que estão a sair e não está a atacar as questões principais que estes que saíram podem ter tido coragem de dar a cara, podemos aqui discutir se da melhor ou maneira correta ou não, mas os que ficaram, se eles se identificam com os problemas que são levantados por estes, podem estar calados, podem ter menor expressão, provavelmente não vamos ter este grande alarido com a saída deles, mas eles já estão a bater com a porta. Eu penso que este é o grande diferencial. A liderança do MDM precisa de perceber o que é que está a acontecer com eles, qual é o real problema, para daí poder, portanto, resolver. O diagnóstico preciso é importante para encontrar a melhor resposta. Georgina, tem a mesma opinião de que a liderança do MDM ainda não compreendeu o que está a acontecer dentro do partido? Olha,
Eu não diria que a liderança ainda não compreendeu o que está a acontecer dentro do partido. Eu acho que não seria exatamente isso, porque, pelo menos do meu ponto de vista, nós podemos criar várias perspectivas ou razões que podem estar a guiar a saída desses membros da MDM. A Esta falou, por exemplo, de alguns poderiam estar a procurar um protagonismo, um certo protagonismo que, apesar do tempo que fazem parte do partido ou que estão no partido, não conseguiram, não viram resultados ou não atingiram o ponto de protagonismo que ansiavam ou coisa parecida, mas também podem haver outras razões. A MDM, nos últimos meses, estava nas nossas televisões com vários problemas apresentados em público, assuntos que deveriam ser resolvidos em privado, apareceram em público, apareceram nas notícias. Então, eu penso que se nós formos ver, às vezes, cada partido, cada entidade política tem os seus princípios, tem os seus guias, tem os seus princípios orientadores. Eu creio que quando alguém está num partido ou faz parte de um partido ou aceita representar esse partido perante pessoas, é porque se identifica com os princípios, se identifica com as coisas ou com as regras que orientam ou que guiam aquele partido. Então, podemos estar numa situação em que alguns, de repente, perceberam que não estão a encontrar o protagonismo que procuravam ou que ansiavam, como também estamos numa situação em que a MDM poderia já estar a passar uma crise interna já há algum tempo, problemas internos em que algumas pessoas lá, parte da MDM, começaram a não se identificar com os princípios da MDM, com as regras que orientam o próprio partido. Então, há várias questões que eu penso que podem surgir para justificar a saída de alguns membros da MDM. Por outro lado, se for perceber a própria questão, se formos focar na própria questão da crise ou aquilo que vai resultar desta saída de pessoas como Manuel de Araújo e do Venâncio Nassim, eu penso que é uma situação que devia ser preocupante. É verdade, não tem como saber se a MDM realmente já se deu conta ou não, mas é preocupante. Estamos a falar de... Vê-me à cabeça agora o exemplo da Espanha, que estava quase para iniciar o Mundial, ficou sem treinador. Então, estamos a falar de uma equipa que talvez tenha os seus melhores jogadores e que um dia antes do jogo perde os seus melhores jogadores. Então, podem surgir várias consequências negativas para essa equipa, no caso para esse partido, pela saída de algumas pessoas que desempenhavam papéis muito importantes no partido. O Manuel de Araújo tem seguidores, com certeza, dentro do MDM que poderão segui-lo e sair com ele. O Venâncio Massinga também tem os seus seguidores. Venâncio Mulhan, desculpa, tem os seus seguidores. Então, eu penso que a crise já deve ser interna, a interna já deve estar a acontecer há muito tempo. Isto é só um resultado. Estamos a perceber que as eleições estão a aproximar-se e as pessoas querem continuar onde estão. Estão a ver que no MDM poderão não continuar nas posições que anseiam ou não alcançar os seus objetivos dentro do próprio partido. O cenário de derrota do MDM nos lugares onde essas peças-chave abandonaram o partido, é possível colocar, por exemplo, em Quelimane, se Manuel de Araújo assume-se como cabeça de lista da RENAM, é possível colocar como hipótese a derrota do MDM, e no caso de Maputo, onde nunca foi o governo, mas também há a possibilidade de Venâncio Mondlane avançar relativamente ao candidato que o MDM for apresentar. Eu penso que há várias hipóteses, há possibilidade de acontecer muita coisa, mas em relação ao Manuel de Araújo, como exemplo em Quelimane, eu penso que é possível sim, porque o Manuel de Araújo tem seguidores. Eu penso que muitas vezes nós, como eleitores, como munícipes, se nós vemos um candidato, tem vezes que nós nos identificamos com o candidato, nos identificamos com as ideias ou com os ideais do candidato, que muitas vezes pode ir além daquilo que são os próprios ideais do partido em si. Então, os munícipes, os eleitores, podem sim identificar-se com uma determinada pessoa e podem sim seguir essa pessoa para onde quer que ela vá, se perceberem que confiavam naquele cidadão que era o seu presidente do município e que era a pessoa a quem eles depositaram a sua confiança. Se o Manuel de Araújo se move, sai do MDM para outro partido, as pessoas podem perceber este movimento como o Manuel de Araújo, a pessoa em que eles confiam, não se identificando mais com o MDM, com os princípios do MDM, e como tal, poderão seguir o Manuel de Araújo para o sítio onde ele acha que se identifica melhor com os princípios ou com as regras orientadoras do partido.
Fátima, quais são as consequências para a MDM no dia 10 de outubro com estas disserções? Bom, eu acho que vai depender de como o MDM gerir primeiro esta situação da fuga, que começa a ser massiva, porque quando temos em Maputo mais de 100 membros e no mesmo dia temos também em Sofala, na Beira, muito concretamente, alguns membros a desertarem, é preocupante. Então eu acho que a forma como o MDM vai lidar com este assunto, a forma como a própria liderança do partido vai fazer a introspeção, que eu acho que já devia estar a fazer a introspeção no sentido de compreender afinal o que é que se passa, porque eu concordo com a Écita, que parece que o líder do MDM ainda não percebeu que há problemas no partido. Continua a achar que são unzinhos que estão a sair, os tais vientes que de repente saíram. Mas quando sai um membro, digamos, do núcleo duro, como Carvalho, e pela forma como ele foi humilhado, obviamente, numa das reuniões, alguma coisa os membros têm que parar e refletir, afinal, o que é que se passa. Então é preciso parar de pensar que o problema são os outros e tentar ver aonde é que eu estou a contribuir para que haja este problema. Estamos à boca das eleições, Manuel de Araújo era quase garantia de reeleição. Exatamente, não queria usar essa expressão, mas pronto, era nessa perspectiva que eu avançava mesmo, era uma garantia de reeleição do MDM em Quelimane. Em Maputo, o Venâncio seria também uma garantia de eleições, obviamente, de vitória. Obviamente, isso dependeria também do candidato que a Frelimo a escolher. Se optar por um candidato anônimo, obviamente, uma pessoa que não tem nenhum capital político, ou por alguém que as pessoas acham que já não está em condições de servir, vai perder as eleições. Então, eu acho que aqui depende muito da estratégia que o próprio presidente do partido vai adotar para resolver esta questão, mas, acima de tudo, eu acho que se ele anunciasse a sua saída para breve, seria um golpe de mestre. Porque a questão do fundo aqui, quer-me parecer que estas pessoas não estão satisfeitas pela forma como o partido tem sido governado, pela ideia totalitária como ele faz, portanto, a gestão do próprio partido. Compreendemos que é um partido familiar, mas por ser um partido de família, conquistou pessoas que acreditaram que no MDM iriam encontrar alento para aquilo que são, portanto, os seus ideais, os seus anseios, acharam que seria lá o melhor lugar para militarem pela democracia, pela justiça e por aí fora, e parece que não estão a encontrar isso mais neste partido. Então, eu acho que nós não devemos também só analisar as deserções dentro do MDM na perspectiva de um grupo de pessoas que queria ter protagonismo e não teve espaço para o tal protagonismo e está a ir embora. Mas é preciso refletir se realmente, inclusive para os eleitores que o MDM pretende conquistar e as pessoas que até acreditaram sem serem membros e militantes do partido, será que este MDM continua a trilhar o caminho que vendeu à sociedade que seria a tal alternativa? Então não podemos fazer muito análise leviana de que é um grupinho de pessoas que queria protagonismo e está a ir embora. É preciso pensar, o MDM está a ser aquela alternativa que prometeu que seria? Está ela a comportar-se fora da caixa? Está a ser mais do mesmo ou está a ser diferente daquilo que nós estamos acostumados? Eu penso que esta que é a reflexão de fundo e eu acho que há uma questão importante é a democracia interna. E penso que um plano de sucessão que é apresentado aos membros do partido seria pode, de certa medida, ir acalmando potenciais novas saídas e garantir que o MDM continue a granjear algumas estas pessoas que saem vão ficar satisfeitas por onde vão, no caso do Renamo? Ou é uma questão de oportunidade? Bom, eu penso que depende. É óbvio que... e eu não vejo, por exemplo, nenhum problema das pessoas ficarem insatisfeitas aqui e irem para outro lugar. Ainda que seja a segunda volta. O ponto para mim é que as pessoas têm que estar conscientes do risco reputacional que isso acarreta.
Mas se eu não estou mais satisfeita, é a mesma coisa em relação ao casamento, é a mesma coisa em relação a um emprego. Há várias situações da nossa vida que nós fazemos escolhas. Agora, temos que ter consciência das escolhas que fazemos. Se vão encontrar satisfação ou não, eu penso que dependerá muito de como negociaram a sua ida a esses partidos, e eu quero acreditar que ninguém há de ter negociado o Venâncio, os outros que estão a sair do MDM para a Renamo. Não quero acreditar que o hão de ter feito sem terem avaliado se a Renamo, em comparação com o MDM, é melhor, lhes dá melhores opções em termos de intervenção social, em termos de luta que eles pretendem levar a cabo. Eu penso que esta análise foi feita. Agora, o ponto é a sociedade, como é que eles vai ver. Por exemplo, eu acho que um Venâncio não precisaria se juntar a uma Renamo. O Venâncio tem capital político para ele próprio criar o seu próprio partido político. Qual é o problema disso? E, aliás, se ele criasse o seu próprio partido ou movimento de cidadãos, nem precisaria, portanto, renunciar à sua posição em sede da Assembleia da República, mas ele optou por ir pela Renamo. Agora, indo à questão, desculpa, que colocou-se, qual é o risco? O risco aqui é o MDM corre riscos sérios de perder as eleições. Mas eu acho que tanto a Renamo quanto o MDM, os dois partidos se estão a fragilizar e não estão a perceber. Eu acho que se os dois partidos se coligassem, seria uma oportunidade da oposição efetivamente chegar ao poder e conquistar mais autarquias. Mas de alguma forma, Fátima, Venâncio, Mondlane e Manuel de Araújo é uma espécie de coligação. Não propriamente, porque há rompimento. A ideia de coligação significa considerando que Manuel de Araújo, ao sair do MDM, ao concorrer para as autarquias, vai arrastar os seus eleitores do MDM, associando os da Renamo. Sim, mas é preciso perceber que há pessoas que votam tradicionalmente na oposição. E neste caso, votariam no MDM na altura, né? Se ele estivesse lá, e agora vão converter-se, portanto, e vão votar hipoteticamente na Renamo. Mas há alguns que não querem nada com a Renamo, vão continuar a votar no MDM e muito provavelmente ele nem vai conseguir votos suficientes para ele vencer. Mas se a Renamo e o MDM estivessem coligados, aqueles votos que iriam para o MDM e que nunca vão para a Renamo, iriam para o candidato. E aí o ponto é que o maior beneficiário disso, não há dúvidas, há de ser a Frelimo, porque você vai beneficiar da dispersão de votos, que vai ser muito grande. Essa é a minha pergunta. Estas pessoas, estas figuras importantes do MDM que saem, é por uma questão de encontrar a tal democracia, o tal espaço de debate aberto que procuram dentro da Renamo, ou é um jogo de oportunidade face às várias hipóteses que são levantadas no cenário político? Bom, eu penso que elas seriam as melhores pessoas para dizerem da sua justiça. Em teoria, nós podemos aqui avançar alguns pressupostos. Por exemplo, Manuel de Araújo vem da Renamo, esteve na Renamo. Se a memória não me traiçoou, até foi deputado. Sim, deputado da Renamo. Para a Renamo. Saiu porque não havia democracia. A menos que o fator que pesava aqui fosse Afonso da Gama. Porque quando olho para a equação, é o único fator que está isolado. Quando olho para a equação Renamo, o único fator isolado é Afonso da Gama. Portanto, vamos assumir, não é, que o movimento para a saída foi porque não havia democracia, que ele disse, e foi honesto, foi sincero. O que é que o faz voltar? O que é que mudou na Renamo nestes 10 anos que nós possamos olhar e medir, que seja tangível? Qual é o processo de democracia aqui que alterou? Porque esta é a grande reclamação. Portanto, não havia na Renamo, foram para o MDM, porque acreditaram que havia, parece que deixou de haver, então voltam para a Renamo. Mas, como disse, o que mudou na Renamo aqui? O único fator que saiu da equação é Afonso da Gama. Portanto, não sei. Várias teorias foram avançadas, inclusive Afonso da Gama também, ou a Renamo, na altura, porque se não quisermos pessoalizar, teria também adiantado algumas razões para que estas pessoas saíssem. São, coincidentemente, as mesmas razões avançadas por David Simango para que algumas destas pessoas não se sentissem à vontade. Podemos dizer o mesmo Venâncio. Estava em outras paragens.
não é? Eventualmente, há vários problemas que ele elencou e ditaram a sua razão, portanto, de saída. Foi para o MDM, supostamente porque lá havia condições criadas para que ele trabalhasse. Podemos aqui nos questionar qual foi o seu contributo pessoal para que este MDM, como partido, se distinguisse, portanto, da Frelimo da Renamo. E mais, da lavra do Venâncio e do Monani, foi dito que ele estava muito bem no MDM, porque, acima de tudo, era um partido que não estava associado à guerra, a matanças, a mortes. Portanto, hoje, o Venâncio vai a Renamo, que não sei se já não o histórico ou o passado do MDM, os pressupostos que serviram no passado deixam de servir durante a sua conveniência. Portanto, não sei se o passado da Renamo vai ser apagado e destruído e vai começar dia 1 a partir da entrada do MDM. Não creio, porque, como disse, antes dele existe ali uma base muito forte de apoio e de consolidação da Renamo enquanto que partido. E estas pessoas precisarão unir-se ao Venâncio, precisarão engrandecê-lo, inclusive, para que ele leve a bom termo a sua portanto, caminhada agora como cabeça de lista, mas também para fazer, portanto, carreira política. Creio eu que ele vai precisar disso. Não é o fim dele, portanto, ser edil por Maputo. Acredito que tem aspirações. Portanto, como membro da Renamo, ele precisará crescer. Então, a base da Renamo, aquilo que a Renamo acredita, o seu passado, aquilo que é a sua Constituição, continua lá. Então, como é que ele vai fazer agora para se dissociar desta Renamo que carrega esta gênese, né? Que ele não podemos negar, ninguém pode negar. É a essência da Renamo. Portanto, como é que ele vai fazer para ele se dissociar? Portanto, isto pode nos levar a dizer que, eventualmente existem outros processos. Também podemos dizer que, atingimos um nível tal de maturidade, não é? Que achamos que nós, sozinhos, podemos fazer uma máquina, um partido como aquele, mudar. Eu acho que é algo que nós vamos estar aqui para ver, porque, pronto, a Renamo, o MDM, porque eu acredito e espero que o MDM não desapareça. E acho que isto é importante dizer. Reclamamos muito da bipolarização, reclamamos muito de duas forças e reclamamos muito, principalmente quando chegamos a processos estruturantes, aqueles que impactam na vida de todos os moçambicanos. Portanto, uma terceira, quarta, quinta força, uma força como o MDM, com presença no Parlamento e uma outra forma de ser e de ver, eu penso que são importantes. Portanto, daí que eu acho que está a demorar a reação da liderança do MDM, diagnosticar o real problema, porque é importante para o equilíbrio da democracia. Pela entrevista que David Simango deu, não notou isso? Não. Eu notei naquela grande entrevista, vi David Simango ali. Senti emoção e vi pouca razão que encontraria num líder, num presidente do MDM, portanto, o engenheiro David Simango, aí eu encontraria razão. Porque às vezes é preciso dizer, pediu-me dinheiro, tudo muito bem. Como é que isto afeta na vida de um partido? Se eventualmente ele nos viesse dizer, o fulano tal ligou-me a pedir dinheiro e eu referiu o tesoureiro, as regras, porque até facilita, até fica bem como partido, mostra coesão. Portanto, se ele tivesse falado dos estatutos, da maneira como o MDM, eu penso que aí poderíamos ter percebido os processos. Mas não, ele foi disparando, não creio que sejam mentiras, mas são umas verdades muito inconvenientes que não elevaram nem ao MDM, muito menos a David Simango, enquanto que líder. Georgina, faço a mesma pergunta. Estas pessoas que saem da Renamo, que saem do MDM, aliás, vão para a Renamo, já várias vezes vieram acusar a Renamo, mesmo na Assembleia da República e nas suas plataformas, de faltar exatamente aquilo que lhes faz sair do MDM. A minha pergunta é, estas pessoas vão encontrar a satisfação, aquilo que tanto procuram na Renamo, ou é uma questão de oportunidade face aos acontecimentos dentro do MDM e as oportunidades que eventualmente existam dentro da Renamo? Eu penso que
não é claramente possível dizer o que passa pela cabeça, não é, de cada um, mas vendo as ações, vendo como as coisas estão a acontecer, podemos supor, podemos imaginar o que é que pode estar a guiar cada um. Eu gostei do que foi dito no início, penso que pela ECITA, em relação ao fato de, por exemplo, Manuel de Araújo ter saído da Renamo há 10 anos atrás, indicando certas razões, e não se ter percebido durante esses anos o que é que realmente aconteceu, não se ter percebido nenhuma mudança tangível da parte da Renamo, e esta mesma pessoa está a regressar à Renamo. Então, não aconteceu nada na Renamo. Então, isto pode levar-nos, à primeira vista, a pensar que é simplesmente porque as eleições estão próximas. As eleições estão aí, a pessoa é presidente do município, tem eleições tão próximas, com certeza também é possível que seja reeleito, mais pela Renamo. Então, leva-nos a pensar que da forma como as coisas estão a acontecer, com a rapidez com a qual as coisas estão a acontecer, a proximidade das eleições, todo este ambiente atual, relativamente às autarquias locais, a questão das eleições e tudo mais, só nos pode levar a pensar que as pessoas podem estar à procura de um protagonismo imediato, porque estão a regressar, alguns ou estão a entrar num partido que durante muito tempo criticavam, num partido que, apesar das críticas, apesar de tudo o que foi dito contra esse partido, não conseguimos perceber, como cidadãos ou como pessoas que acompanham a vida política, a evolução dos partidos políticos em Moçambique, qualquer mudança relativamente ao momento em que disseram um contra este partido e ao momento em que se estão a integrar ou estão a regressar a este mesmo partido. Então, isso pode levar a pensar que o objetivo imediato é mesmo poder. O poder. Portanto, é uma questão, também quer colocar uma questão de coerência dessas mesmas pessoas. Exatamente, é uma questão de coerência, porque se eu semana passada, falo mal de um partido, passa uma semana, o partido não fez nada, não aconteceu nenhuma mudança em termos de estatuto, não houve nenhuma mudança, como disse, a única diferença a morte da Renamo, a morte do líder da Renamo, mas efetivamente a Renamo não teve nenhuma alteração internamente, não teve nenhuma alteração como partido, continua com os mesmos ideais, com os mesmos princípios, com as mesmas regras. Então percebemos alguém que esteve na Renamo, discordou desses princípios, discordou dessas regras, saiu da Renamo e as regras continuaram lá e a mesma pessoa regressa à Renamo. Então, considerando o ambiente em que nós nos encontramos, o ambiente político em que nos encontramos atualmente, podemos concluir de primeira que o objetivo seria mesmo o protagonismo ou simplesmente a ambição política em si. Não consigo ver outro Muito bem, ficou-nos por discutir o relatório sobre direitos humanos. Já não temos tempo, vamos discutir no próximo programa. O nosso programa de hoje termina por aqui. Agradecer a vossa presença, a Fátima, a Esther e a Georgina. E assim, caro telespectador que nos acompanhou, o nosso obrigado e até daqui a 7 dias.